Gravação iniciada, pessoal. Boa noite. Obrigada pela presença de todos aqui presentes aqui com a LAFT hoje, para dar sequência ao nosso ciclo de debate sobre a reforma tributária da LAFT UFMG. Para quem não conhece a LAFT, nós somos um projeto vinculado à Faculdade de Direito da UFMG e nós gostamos de nos conceber como uma plataforma que os seus membros, né, podem participar de várias frentes, grupos de estudo, projetos de extensão, produção de conteúdo, participação de competições e um dos braços da LAFT é justamente a realização de eventos. Nós temos o ciclo de reforma, né, que é o nosso ciclo de hoje, nós temos o ciclo de carreiras, que busca falar também sobre algumas carreiras jurídicas de tributário, mas hoje nós iremos falar sobre reforma tributária. A ideia do ciclo de reforma é trazer nomes consolidados no mercado jurídico tributário, né, brasileiro, bem como no meio acadêmico, no meio judiciário, na Fazenda Nacional, tudo isso para discutir sobre um dos temas mais relevantes no nosso sistema jurídico brasileiro atualmente, né? Que é a reforma tributária, uma das maiores mudanças que a gente viu aqui no nosso sistema desde a Constituição de 88, né? Que não impacta só o tributário, mas o direito como um todo. Então, nós tivemos já vários eventos em 2024, né? Nós falamos sobre contencioso, administrativo e judicial, regulamentação e interpretação da emenda constitucional, imposto seletivo, regimes específicos, né, de operações de bem imóveis, papel da lei complementar, falamos até de BETS, adequação do IBS e da CBS, e hoje nós iremos falar sobre o sistema de acreditamento do IBS e da CBS. E para falar sobre esse tema, hoje a nossa convidada, eu tenho o prazer de recebê-la aqui, a doutora Maísa Pitondo, né, professora Maísa de Sá Pitondo Bellini, que nos irá falar, né, sobre o sistema de acreditamento. É um prazer receber a professora aqui, porque eu tenho o prazer de aprender todo dia no estágio, né, ela é minha chefe, tenho um prazer muito grande de ter essa troca mais direta com ela. E a professora, ela é doutora em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, pela USP, ex-conselheira do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e professora do mestrado profissional do IDP. E, além de tudo isso, é sócia do CPMG Advocacia e da Numeris Consultoria. Professora Maísa, é um prazer te receber aqui. Passa a palavra e fique à vontade. Um prazer recebê-la no nosso primeiro evento, né, pós-sanção da regulamentação do PLP, finalmente com a Lei Complementar 214. A palavra é toda sua. Obrigada, Thaisa. Para mim é uma alegria estar no evento da LAFT, que assim, eu admiro muito a Liga e recomendo que todos ingressem, né? E que, ou se não estão, que busquem entrar. Porque eu confesso que uma das questões que eu olho agora, quando eu vou fazer contratação de estagiário, é se ele está na LAFT ou se ele já teve interesse em estar na LAFT. Então, para mim, eu vejo com muito bons olhos e eu lembro direitinho quando o Walter contou que ele foi convidado para ser professor, o tanto que ele ficou honrado. É muito legal mesmo ter visto essa aglomeração de alunos com esse interesse de falar sobre a tributação e sobre temas de direito tributário e financeiro. Então, eu parabenizo aí a LAFT em nome da presidente Thaisa e agradecer muito pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Bom, o tema que eu vou falar e aí, gente, o que é ótimo que eu falo com a Thaisa todo dia é que vocês estão com uma oportunidade única, como se a gente estivesse falando aqui na Constituição de 88. A gente está com um novo regime tributário e nós estamos estudando da mesma forma como vocês estão estudando. Nós, e aí eu considero eu aqui que tenho uma experiência há mais tempo no tributário, que eu já estou há mais de 16 anos, que desde o estágio até agora advogando, mexendo com tributário, e a gente está com essa nova forma de tributação indireta. Aquelas pessoas que são especialistas em tributação indireta não são mais especialistas em tributação indireta, eles estão tendo que aprender sobre tributação indireta. Então, é uma oportunidade muito boa de aprender, e aí agora eu vou estar falando aqui enquanto uma pessoa que está também aprendendo sobre esse novo regime, tentar organizar algumas das ideias para que a gente converse um pouquinho. Como essa apresentação vai para vocês, eu fiz aqui uma breve apresentação, mas eu quero destacar no meu currículo que eu sou diretora da BRDT, aqui está a minha garrafinha, e eu recomendo que vocês se associem à BRDT, entrem para que vocês continuem nesse interesse no direito tributário, para que vocês
busquem mais informações e, especialmente, participem do Congresso Internacional, que é excepcional. O Walter sempre fala que ele vai parar de organizar e ele não consegue, porque é incrível o Congresso e a gente tem aí diferentes nomes do direito tributário que participam. Então, coloco aí para vocês esse convite. A ideia inicial aqui, como a gente tem pouco tempo para falar, óbvio que eu não vou falar todas as questões referentes a acreditamento, mas eu vou tentar trazer aqui algumas considerações gerais acerca do que a gente entende hoje em relação à não cumulatividade, trazer aí alguns dispositivos da lei complementar que tratam especificamente do creditamento e algumas considerações críticas eu vou fazer ao longo dessa apresentação dos dispositivos. Um dos pontos que eu não vou falar com vocês e que vale a pena estudar também é o creditamento dos tributos extintos, né? Então, a gente tem previsão, por exemplo, de creditamento como crédito presumido do PIS e COFINS, que foram extintos. E aí, Thaisa, por favor, se acontecer alguma coisa, você me fala, porque eu não estou vendo vocês mais, eu estou vendo a apresentação, tá? Tranquilo. Ótimo, obrigada. Então, aqui eu faço esse parênteses que é importante que vocês estudem também essas questões em relação aos tributos extintos, como, por exemplo, tem uma previsão específica para falar do PIS e da COFINS, e coisas que a gente pode ter de discussão. Por exemplo, eu hoje tenho discussão judicial relacionada a PIS e COFINS. Quando que vai acabar essa ação judicial? Sabe-se lá. Eu vou poder tomar aquilo depois como um crédito presumido de CBS e IBS? Como que vai ser essa transição, né? Então, é interessante. E eu vou levantar aqui algumas críticas e posições mesmo, coisas que para a gente pensar. A ideia é principalmente para que a gente pare e pense um pouco sobre essa questão do creditamento. Então, falando um pouquinho aqui das considerações gerais de não cumulatividade, as formas que nós temos de cumulatividade, e aí aqui eu estou considerando o livro do professor André Mendes, que fala sobre a não cumulatividade, um dos pontos que ele traz especialmente o ponto que a gente vai falar, do externo à regra matriz de incidência. Então, temos duas formas de falar em cumulatividade nesse ponto. Ou quando eu estou cobrando em duplicidade sobre o mesmo fato, que é o caso da bitributação e do bis in idem. E aqui eu quis colocar isso para você, gente, porque agora, com essa ideia da competência compartilhada, a gente vai ter que repensar, reavaliar ou, eventualmente, ver como que isso vai ser aplicado em relação ao IBS e CBS. Por que eu estou falando isso? Lembrando aí que, tecnicamente, o que a gente tem? A bitributação é quando dois ou mais entes buscam cobrar sobre o mesmo fato. Então, quando eu tenho um ente internacional que está querendo cobrar imposto de renda sobre a mesma renda ferida pelo brasileiro, eu tenho uma bitributação. Quando eu tenho, no caso, quando a gente tinha conflito entre estados e municípios querendo cobrar sobre o mesmo fato, então eu tenho dois entes separados. E o bis in idem é quando o mesmo ente tributante está querendo cobrar sobre o mesmo fato. É o caso que a gente tinha de um bis in idem constitucionalmente autorizado, que é o imposto de renda e a CSL. Nós temos essa previsão, lucro e renda. E aí, como que vai ficar isso com a competência compartilhada? E por que eu estou falando isso com vocês? Na lei do IBS e da CBS, nós temos diferentes tributos que estão hoje dentro da distribuição de competência dos estados ou da União, e que está lá dentro da lei do IBS-CBS, no caso, a Lei Complementar 214. Então, se vocês jogarem aí na 214 doação, vocês vão ver que tem diferentes hipóteses da possibilidade de incidir sobre doação. E aí coloca como doação onerosa, é uma das previsões que a gente tem. Só que isso é a mesma previsão que nós temos da doação, que é o ITCD. Só que o ITCD ele foi atribuído aos estados. Ah, não, Maísa, mas a competência compartilhada permite que seja cobrado. Mas espera, a competência compartilhada é dos estados, municípios e Distrito Federal.
Eu não tenho competência compartilhada com a União, porque a União compete instituir a CBS. O IBS, que tem a competência compartilhada para instituir estados, municípios e o Distrito Federal. Então, como que isso vai ficar? Eu tenho essa possibilidade, então, porque a previsão constitucional, ela fala em operações com bens materiais e imateriais e serviços. Quando eu estou falando em operações, eu vou poder abranger as doações aí no meio? Então, a gente já começa a ver que nós temos previsões que já estavam ali desde antes, tá, gente? Já estava no PLP, a gente já tinha essa previsão antes, no projeto de lei, e que agora que tá para valer, né, que a gente tem a lei complementar, a gente vai poder avaliar essa compatibilidade junto com a Constituição. O outro que particularmente me incomodou muito são os empréstimos e as operações financeiras. Porque nós temos previsão específica no 153 que fala em operações financeiras de crédito, câmbio e seguros. E que compete à União. E eu não posso ter uma diferença entre IBS e CBS. Se eu tenho essa competência que é exclusiva, no caso, por exemplo, do IOF, poderia cobrar IBS e CBS? Então, são coisas que eu estou pensando, vou escrever, não fica roubando minha ideia, não, gente. Estou brincando, pode roubar, não tem problema não. Se vocês forem escrever, eu fico feliz. Pode até mandar para mim para eu ler, quem sabe a gente publica junto. Mas o objetivo é que vocês repensem, porque, olha, o básico que eu vou falar, quando eu quis falar em não cumulatividade, eu tenho que falar em que é cumulatividade. E pensando em cumulatividade, a gente já está vendo que nós temos aí alguns problemas que nós vamos pensar em relação ao futuro. A outra coisa que a gente tem é quando que tem uma acumulação, quando eu tenho uma circulação de riquezas. Eu tenho operações com várias fases ou plurifásicas. E aí aqui eu coloco para vocês essas várias fases que podem ter tradicionalmente dentro de uma produção que eu posso falar aí tradicional, né? Industrial, que daí no indústria, para eu produzir o produto, eu preciso contratar serviços, eu preciso comercializar, essa comercialização vai depois para uma distribuidora, essa distribuidora depois vai para o varejo. Isso é dentro de um racional de plurifásico. E aí busca-se assegurar a não cumulatividade dentro desta plurifasia, porque eu teria a possibilidade de cobrar o tributo em todas as fases. Se eu tenho a possibilidade de cobrar em todas as fases, eu não quero que onere excessivamente a minha cadeia, porque senão o meu produto vai ficar não competitivo, eu não vou conseguir cobrar, não vou conseguir comprar. E a forma como se vou cobrar em todas as fases é algo que o Estado fazia pensando aí numa forma tradicional de fiscalização, né, gente? Não eletrônica. Por quê? Eu preciso de fiscalizar todas as fases, porque eu preciso de ter dinheiro no meu caixa em determinado momento, no meu caixa, o Estado pensando, né? Ai, não, eu não vou cobrar só em uma fase, eu não vou cobrar no início, porque pode dar problema. Ah, não, mas então eu vou ter substituição tributária. Aí o outro, ah, não, eu vou cobrar só no varejo, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, o tributo sobre o consumo dele lá, ele cobra só no momento da venda, ele não cobra em todas as fases. Mas aí o Estado só recebe no final. E aí o que se justifica? Ah, eu tenho uma dificuldade de fiscalização, porque eu vou ter que fiscalizar todos os entes. Isso dentro de uma justificativa tradicional, tá, gente? Quando a gente está falando em não cumulatividade. E aí o que se pensa? O Estado vai cobrar em todas as fases, e isso foi criado dentro do modelo francês, e vai se garantir crédito da operação anterior. Então, isso é uma forma de se garantir a não cumulatividade. Eu não quis entrar aqui nas formas de não cumulatividade, quis entrar apenas na finalidade da não cumulatividade. O que a gente vê, o que é o objetivo da não cumulatividade? É garantir que o tributo seja neutro, não prejudicando a livre concorrência e a livre iniciativa, sendo que o mercado vai poder fixar livremente os seus preços.
Isso, dentro de uma sistemática que a gente tem hoje vigente, né, do ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, não é uma realidade, porque nós temos diferentes tributos incidentes sobre o consumo. Agora nós teremos dois, e dois que serão orientados pelo mesmo tributo, pelos mesmos princípios, pela mesma legislação. E aí até coloquei aqui o artigo 2º da lei complementar, para a gente ver que isso foi, inclusive, a orientação da IBS-CBS. É para garantir o princípio da neutralidade, salvo as exceções previstas na Constituição e na lei complementar, como a gente tem regimes diferenciados, alíquotas diferenciadas, etc. Mas o objetivo principal é o princípio da neutralidade, segundo o qual os tributos não podem distorcer as decisões de consumo ou a organização da atividade econômica. E isso, gente, é muito importante para o quê? Por quê? Se a gente identificar, analisando a lei, que nós temos distúrbios à neutralidade na tributação, que não teria sido previsto expressamente na lei complementar, mas que ela acaba por implicar nisso, a gente vai poder ter eventualmente uma discussão. Algo relacionado à quebra da neutralidade. Se eu tive uma quebra da neutralidade não intencional do legislador, e aí pode ser que na regulamentação isso venha acontecer, ou mesmo na análise profunda da lei complementar a gente consiga identificar essas previsões, né? Isso pode ser muito interessante, porque a lei estabeleceu isso, e isso sempre foi uma finalidade para se garantir que os tributos não influam na decisão de consumo, o que não era uma realidade antes, né? Bom, entrando agora nos dispositivos da Lei Complementar 214, a gente tem ali a possibilidade de tomada de crédito pelo aquele sujeito, o contribuinte que está sujeito ao regime regular. Algumas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. Não é só pessoa jurídica. A gente tem pessoa física, que também pode tomar crédito. E uma das coisas que eu quero que vocês prestem atenção é exatamente nesse ponto. Nós que estamos acostumados a trabalhar com direito tributário, a gente não está acostumado a pensar em pessoa física tomando crédito, ou sendo um sujeito dentro desse regime regular de apropriação do crédito do IBS-CBS. É no caso se ele for um fornecedor, que ele tem continuidade de fornecimento. É algo que hoje a gente exige que seja uma pessoa jurídica. E agora nós não teremos isso mais. Então, é o contribuinte que está sujeito ao regime regular, vai poder tomar o crédito do IBS e da CBS. Quando que vai ter isso? Vai ser nas aquisições não imunes, isentas, nem sujeitas a alíquota zero, nem diferimento e nem a suspensão. No caso da imunidade, isenção, alíquota zero, diferimento e suspensão, eu tenho vedação à tomada de crédito. Tem dispositivo específico que trata disso mais para frente, mas eu já quis colocar aqui de uma vez para vocês, e depois a gente vai falar das hipóteses da imunidade, possibilidade tem que acabar com todo o crédito da cadeia anterior, e no caso da alíquota zero não precisa. Mas o que é o principal quando a gente pensa em apropriação de crédito? Nas aquisições que foram sujeitas ao recolhimento do IBS e da CBS. Isso não é algo que a gente está acostumado com isso, né? Esse racional de tomada de crédito no momento da aquisição, que esse já era o racional do IPI e do ICMS, por exemplo. O que é que está sendo um pouco diferente em relação a, por exemplo, o ICMS? Exige-se que tenha a extinção na forma do artigo 27, que pode ser pagamento, recolhimento ou mesmo a compensação com créditos e débitos. Eu até tive um momento looping na hora que eu estava lendo esse pedaço, porque o 27 fala em compensação com crédito e débito. Só que eu só vou ter o crédito se eu tiver a compensação. Então, o crédito só vai surgir se eu conseguir eventualmente pagar. Então, o primeiro, eventualmente, eu vou ter que pagar em dinheiro. Ou o pagamento, ou o split payment, ou a forma como vai ser do artigo 27.
Mas uma das previsões lá é a compensação. Então, você vai ter o crédito se efetivamente tiver tido o pagamento. E isso é relevante, gente, porque o objetivo principal não é proteger o contribuinte. Pelo contrário. O objetivo principal disso é proteger o fisco. Então, se vocês olharem diversas entrevistas que foram dadas, participações do API, por exemplo, em eventos, esse dispositivo sempre foi tratado como a razão pela qual eu tenho a necessidade de comprovar o pagamento ou recolhimento e não só o destaque na nota é para evitar sonegação. Vou evitar notas frias, vou evitar problemas naturais do Brasil. Inclusive, isso foi tratado, o API fala dessa forma. A gente conhece o Brasil, né? O Brasil pode ter sonegação, então a gente precisa desse tipo de instrumento. Então, é um instrumento que foi criado exatamente para evitar sonegação. Dentro da perspectiva do ICMS, a gente existia apenas o destaque. Em algumas operações específicas, e alguns estados exigiam, ele falava do recolhimento. Então, no caso, o adquirente tinha que confirmar que o fornecedor efetivamente pagou. E é isso que vai acontecer. Agora, as operações, como elas vão acontecer, especialmente dentro do ambiente eletrônico, né? Eu vou ter o pagamento, esse pagamento já vai ter o direcionamento. Isso é para garantir, evitar, afastar a sonegação. E realmente eu acho que vai ser um instrumento muito eficaz, porque as empresas vão querer tomar o crédito. Então, elas vão exigir a nota fiscal. Se ela exige a nota fiscal, aquele contribuinte que hoje não emite nota, ele não vai poder não emitir nota. Por quê? No final das contas, as empresas vão buscar fornecedores que forneçam a nota e que façam as operações conforme elas efetivamente aconteceram. Por quê? Elas querem tomar o crédito. Então, isso é muito interessante, porque é para garantir isso, essa conformidade tributária dentro da tributação sobre o consumo. Só que a previsão legal, ela fala que isso de só, no momento, então, não ser só o destaque, né? Ele vai ser só quando tiver implementado as formas de pagamento pelo adquirente ou o split payment. Se não, eu vou condicionar o destaque da nota da mesma forma como é para o ICMS. E hoje a previsão também fala que para os combustíveis que estão sujeitos ao regime diferenciado previsto na lei, ela também está com exceção. Então, eu não preciso de ter o efetivo pagamento. O crédito vai ser o crédito destacado. Então, isso é interessante porque é um diferencial, é uma forma que altera bastante o cenário que nós estamos vivendo hoje. Então, aí, o que vai ter de vedação de tomada de crédito, que é uma coisa que até arrepia, né? Quando a gente pensa em PIS e COFINS, nossa, vai começar a falar que tem que ter essencialidade e relevância. Não, tem que encostar no processo produtivo para falar de ICMS. Inicialmente, pelos termos da lei complementar, ele não fala, ele traz a possibilidade de tomada de crédito de uma forma ampla, com a exceção, que já estava no texto constitucional, dos bens de uso e consumo pessoal. O que me dá arrepio enquanto prestadora de serviço? O bem de uso e consumo pessoal, uma das questões que a gente tem é, por exemplo, veículos que não forem utilizados exclusivamente na prestação de serviço. Eu tenho um ativo imobilizado hoje, que é o meu computador, e ele não é utilizado exclusivamente na prestação de serviço. Eu não tenho como separar o que é que eu utilizo para comprar presente para o meu filho e para minha filha, né, tadinha, não posso esquecer dela, tenho que falar dos dois. Eu vou comprar presente para os dois, eu compro no meu computador. Eu não consigo separar o que é a Maísa atuando enquanto advogada, da Maísa atuando como professora, da Maísa atuando como palestrante, da Maísa atuando como mãe, esposa. Isso é muito difícil e isso vai ser um problema para
os prestadores de serviço. E aí eu quero relembrar com vocês aquela ideia da plurifasia. Quando eu estou pensando numa indústria, isso vai ser natural, gente. A indústria ela já está familiarizada de uma forma clara que eu tenho tomada de crédito sobre o ICMS, o IPI, ela já toma crédito, ela já sabe o que é tomar crédito. Ah, não, ampliou a possibilidade de tomada de crédito. A indústria consegue visualizar isso com muita clareza. Prestador de serviço, não. Por quê? Quando eu estou tratando do ISS, a gente tinha esse problema estrutural no Brasil de não tratar o ISS como um tributo não cumulativo. Por quê? Porque a previsão constitucional não trazia essa necessidade de ser não cumulativo. Só que eu tenho algumas atividades que podem eventualmente ser. Eu sou uma prestadora de serviço que vai utilizar outro prestador de serviço e eu eventualmente vou comprar os bens e vou poder tomar crédito. Outras atividades, não. Então, em alguns prestadores de serviço, eu tenho naturalmente essa plurifasia. No caso de outros, não. E isso vai eventualmente prejudicar a neutralidade, porque a alíquota era de 26,5%, é de 27%, já está em 28%. E hoje eu, prestador de serviço, estou acostumada com uma alíquota de ISS de 5%. Ah, mas aí vai ter que ir no Simples. No Simples, gente, vai ter a mesma alíquota. Então, agora, prestadores de serviço precisam pensar. E aí eu estou falando, não, por exemplo, o autônomo, a alíquota dele vai ser menor. Alguns profissionais, profissão regulamentada, por exemplo, os advogados. A gente tem uma alíquota reduzida de 60%. Tudo bem. Será que isso foi pensando porque eu não vou conseguir tomar crédito? Pode ser que sim. Tem outros profissionais que poderiam estar ali no meio? Eventualmente, sim. Que não seja profissão regulamentada, mas que vai ter essa mesma situação de não conseguir tomar crédito? Pode. E isso é uma questão muito natural da gente pensar, porque é difícil raciocinar que agora eu sou um prestador de serviço que toma crédito. Então, os contadores vão ter que fazer essa chave na cabeça deles. Mudou, acabou. Aquilo lá que funcionava antes não funciona mais. Planejamentos tributários, isso é importante. Planejamentos tributários que funcionavam antes não funcionam mais. E todos precisam ser revistos. Cláusulas contratuais precisam ser revistas. Muito por causa disso, ó. Antes eu estava considerando, às vezes, o imposto destacado dentro da minha previsão contratual. Muitas empresas, gente, elas se alimentavam com um tributo. Quando elas estavam na circulação, como ela fazia a operação, recebia o valor integral e depois pagava, depois de um mês, às vezes aquele valor financiava a empresa, financiava aquela atividade do dia a dia. Ah, não, eu vou comprar isso daqui, depois eu vou conseguir ganhar esse dinheiro para pagar o Estado. Agora não vai ser assim. Agora o pagamento vai ser automático. Teve a operação. Hoje eu comprei panela, porque eu estava precisando aqui em casa. Só para vocês conseguirem visualizar melhor. Eu precisei comprar panela. O valor lá foi, sei lá, R$ 600 a panela. Era uma panela boa, valia a pena. Então, R$ 600, quando a gente tiver o IBS-CBS, eu vou ter lá, desses R$ 600, X é IBS, Y é CBS na nota fiscal. E o valor que vai ser direcionado ao fornecedor é R$ 500. Vamos imaginar aqui. Paguei 600, R$ 500 é para o fornecedor. Isso vai ser, no split payment, automático. Eu vou desembolsar, eu adquirente, vou desembolsar 600. Vou ver o quanto que eu tive de efetivamente pagamento no sistema, o sistema que vai verificar o quanto que teve de pagamento, o quanto que eu tenho de crédito, eu adquirente.
para fazer a compensação, o quanto que o fornecedor tem de crédito, e vai pagar tudo automático. Eu não vou precisar mais. Então, teoricamente, gente, isso daí vai facilitar muito. O que pode dar problema? Quando tiver erro. Se eu tive erro em alguma operação, e aí já quero que vocês fiquem na cabeça aí, crédito extemporâneo. Nós não temos previsão de crédito extemporâneo na lei. O erro, a ideia é que ele seja integralmente mitigado, que eu não tenha erros, o que é muito prepotente. Porque erros acontecem, erros, inclusive sistêmicos. Se eu tive um erro, o que vai acontecer? Como que eu vou conseguir falar que está errado dentro desse sistema? Isso tudo vai vir na regulamentação, por isso que, óbvio, não está tudo certo. Mas são coisas que a gente vai precisar se preocupar. Nós estamos acostumados a fiscalizar a nossa fiscalização. Precisamos manter isso, né? Então, o de uso e consumo pessoal é algumas dessas restrições que nós temos, né? Eu coloquei um pouquinho mais para frente quais são esses bens. Uma das questões que é diferente, que eu particularmente achei ruim, é que a apuração do crédito ele é separada do IBS para CBS. Então, eu só posso compensar crédito de IBS com IBS e CBS com CBS. Eu não vou poder compensar IBS com CBS. Eu acho isso daí, particularmente, eu acho que não faz sentido pensando no sistema de que é um tributo, IVA dual, a gente poderia fazer essa compensação cruzada. Não, seria algo positivo. Teoricamente, os tributos vão ser devidos juntos, né? Então, mas eu não sei se vai ter alguma distorção, algum regime diferenciado, alguma coisa que vai poder, na prática, dar essa diferença. Então, é importante que tenha isso em mente, que a apuração ela vai ser segregada. O valor tem que estar destacado no documento fiscal, da mesma forma como a gente tem hoje, né? Documento fiscal eletrônico idôneo. Então, se eu tenho um recibo, não vai aceitar, tem que ser um documento idôneo, documento fiscal. Nós teremos aí uma reestruturação, principalmente pensando em serviços, que normalmente as pessoas só dão um recibinho. O recibinho não vai servir para tomada de crédito. Eu preciso de ter uma nota fiscal, eu preciso de ter um documento regulamentado, até para garantir que o split payment funcione. Porque se eu tenho só um recibo, eu não vou conseguir fazer sistemicamente essa separação do que é que vai IBS, o que vai CBS e o que é que vai para o fornecedor. Então, essa é uma das justificativas que a gente tem para a necessidade do documento fiscal. O crédito tem possibilidade de crédito presumido em algumas operações, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, de produtor rural, transportador autônomo, pessoa física, bem imóvel usado de pessoa física, todos quando eles forem não contribuintes, coleta de resíduos sólidos, e o regime automotivo. Todos esses têm a possibilidade de tomada de crédito presumido. E quando tiver perecimento, deteriorização, roubo, furto ou extravio, eu vou ter o estorno do crédito, sendo que quando eu estou tratando de ativo imobilizado, esse estorno vai ser proporcional ao crédito que eu já tomei, considerando a restrição de tomada de crédito. Então, tudo isso ao que eu já apropriei de crédito da tomada em relação ao ativo. Mantido o crédito para o fornecedor nas devoluções ou cancelamentos, operações com adquirentes não contribuintes. Isso eu achei estranho, porque o dispositivo legal ele fala dessa forma, quando é devoluções ou cancelamentos nas operações com adquirente não contribuinte. E quando for contribuinte, eu vou ter que estornar o crédito? Isso particularmente não ficou muito claro para mim, porque o dispositivo usa muito específico isso, de que quando é não contribuinte, adquirentes não contribuintes. Só para esse que vai ter a manutenção do crédito. Quando a gente está tratando do Simples Nacional, tem a garantia
do crédito integral para aqueles que optaram pelo regime. E aí a gente tem que lembrar que tem uma previsão específica para o Simples, que tem a possibilidade do fornecedor optar ou não pelo regime de apuração do IBS-CBS. Se ele opta, crédito integral para o adquirente. Ou seja, é quase um estímulo mercadológico para que você opte, tá? Se ele não optar, não vai ter crédito nas suas aquisições e o adquirente vai ter o crédito reduzido, que vai ser só o valor que tenha sido efetivamente pago no sistema. Isso pode gerar uma diferença concorrencial muito grande, mas a lei autorizou. Então, dentro daquele do artigo 2º, a neutralidade foi prejudicada porque a lei falou, nesse caso aqui, do Simples. Mas eu tenho essa possibilidade de eu que estou no Simples, para garantir que o meu adquirente tenha o crédito, eu vou optar pelo regime. Porque ele vai querer. Se ele, olha, peraí, dentro de uma proposta de concorrência, eu estou aqui com duas propostas, duas empresas no Simples, uma que optou, a outra que não optou, eu vou escolher a que optou. Porque o meu crédito é integral. Olha a diferença. Por isso que isso pode impactar as empresas do Simples, sim. Algumas pessoas estavam falando, pelo menos eu vi na internet bastante isso. Não, tá tudo garantido, o Simples vai ter crédito, porque realmente tem um dispositivo, o primeiro dispositivo, ele fala isso, que garante-se crédito nas aquisições de fornecedores do Simples. Mas depois tem essa previsão de que é para aqueles que optaram pelo regime o crédito é integral. Para aqueles que não optaram, na verdade, ele não fala isso, ele fala assim, para aqueles que não optaram, o crédito vai ser correspondente ao valor efetivamente pago. Ou seja, diferença concorrencial. Isso é muito importante, gente, porque Simples a gente sabe que 95% das empresas hoje são optantes pelo Simples. Isso aqui impacta diretamente elas. E aí muitas falam, não, eu estou tranquilo, eu estou no Simples, eu não preciso modificar nada na minha operação. Mentira. O outro é esse do sem estorno de crédito nas operações com alíquota reduzida. Então, se eu tenho a alíquota reduzida, o crédito não vai precisar ser estornado em relação à diferença do valor que tenha sido efetivamente pago. A previsão específica da imunidade é importante porque ele fala que vai anular todos os créditos das operações anteriores. Só que tem uma previsão interessante, que é a da proporcionalidade. Eu quis manter ele integral aqui para vocês verem, porque ele fala que para imunidade e isenção anula o crédito das operações anteriores, proporcional ao valor das operações imunes e isentas sobre o valor total das operações do fornecedor. Essa proporcionalidade, ela é consistente, por quê? Para quem faz só operação imune, só operação isenta, ok, você nunca vai poder tomar crédito. Agora, se você tem parte das suas operações são imunes ou isentas e parte não, você vai poder ter a garantia de tomada de crédito em relação àquelas suas saídas que são tributadas normalmente ou são alíquota zero, por exemplo. Então, isso é bem interessante, essa previsão da proporcionalidade, que é algo comum que acontecia para alguns tributos e para outros não, dentro de uma sistemática do indiretos. Não vai ser anulado o crédito nas operações de exportações, livros, jornais, periódicos e papel, e serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão e imagens. Maísa, por que só foram esses? Não sei. Questão política. A anulação, a previsão de não anular o crédito foi só para esses aí. Então, para quem está dentro dessa previsão, não vai ter anulação do crédito, sai da regra geral. Então, por isso que eu quis colocar aqui, porque vocês vão ver que no dispositivo ele fala assim, salvo do inciso tal, dos incisos tais. Então, eu coloquei aqui para vocês quais são esses incisos. Exportações, livros, jornais, periódicos e o papel,
e o serviço de comunicação. Alíquota zero, mantidos os créditos das operações anteriores, diferente da imunidade da isenção. Ah, então é tudo igual? Não é, tá vendo? Olha que diferença. Porque, economicamente, gente, é tudo a mesma coisa. Economicamente quer dizer o quê? Eu não vou pagar IBS e CBS. Só que um é alíquota zero, pode tomar crédito das operações anteriores. Olha a diferença. Se é isento ou imune, não pode tomar. Imune quando tem previsão constitucional, isenção quando tem a isenção prevista para a pessoa, para o bem, dentro da previsão, e a alíquota zero é outra coisa. Isso é interessante, porque não prejudica a tomada de crédito só quando é a alíquota zero. E aí, por isso que não é tudo igual. Algumas pessoas vêm falar, não, é tudo igual, economicamente é tudo igual. Sim, economicamente é tudo igual, mas juridicamente não. Aqui que eu estava falando com vocês dos créditos extemporâneos. O artigo 53, ele não traz previsão de crédito extemporâneo. Isso é bem interessante, porque ele fala lá que o crédito da IBS e CBS apropriado em cada período de apuração podem ser utilizados no valor nominal, que quer dizer sem possibilidade de atualização ou sem incidência de juros, na seguinte ordem. Então, pode ser no saldo a recolher do IBS e CBS vencido, não extinto e não inscrito. Então, primeira coisa, porque ele fala aqui que é o crédito do IBS e CBS apropriado em cada período de apuração. O crédito presumido, o crédito extemporâneo, como que vai ficar? Aí eu deixei de apurar no período de apuração. Eu vou ter que apurar naquele período de apuração, eu vou ter que retroagir para o período de apuração correto e fazer a apuração a partir daquilo. Inicialmente, não faz muito sentido, porque se o negócio é automático, reduz muito essa possibilidade de crédito extemporâneo. O que é o crédito extemporâneo, gente? É o crédito que eu não apropriei no momento correto. É isso. Então, eu tinha um crédito de ativo imobilizado. Eu comprei o bem e não tomei o crédito naquela oportunidade. Teoricamente, pelo sistema, a gente não vai ter isso mais. Por quê? Quando eu vou ter o registro da nota, eu já vou ter automaticamente a possibilidade de tomada de crédito no próprio sistema eletrônico. Então, vejam que algumas discussões que nós temos hoje, dentro da prática, pode ser que a gente não vai ter mais. Tipo isso, de crédito temporâneo. Ah, não, é porque eu não vi que eu podia tomar crédito. Inicialmente, a gente não vai poder ter isso mais. Porque tudo vai dar crédito, tirando o bem de uso e consumo. Aí, vamos lá, então. Bem de uso e consumo pessoal, que eu for discutir que eu tenho direito a crédito, a gente vai ter que ver qual que vai ser a sistemática para tomar esse crédito. Possivelmente vai ser decorrente de ação judicial. Vai ter que ser uma compensação, ou restituição, ou não é para garantia, ou como que vai ser isso? Interessante, né? Porque, inicialmente, o legislador não pensou na possibilidade de discussão judicial, tá, gente? Não foi algo, segundo os legisladores, e aí eu vou falar com vocês como se fosse o legislador pensando assim, né? O cara que ficou pensador, mas os nossos legisladores, e aí eu conversei com um deles, que é diretor da Bradet, que é o Leonardo Alvim, ele sempre falou que nunca ia ter discussão judicial, porque o objetivo principal da reforma é não ter discussão judicial. Perfeitamente. Mas vai ter. E vai ter por quê? Porque nós, advogados, vamos querer encher a paciência e correr atrás disso, gente. Toda hora que você lê procurando piolho. Você não está lendo só para garantir uma sistemática. É óbvio que você vai olhar garantindo uma sistemática vigente para todos, mas se está errado, tem que mudar. E se está errado, vai ter que entrar com ação judicial. O judiciário vai ter que apreciar isso. Mas nós não temos a previsão. Lá ele fala, ó, apropriados em cada período de apuração, vai poder ser utilizado no saldo a recolher com IBS e CBS vencido, débito de IBS e CBS decorrentes de fatos geradores do mesmo período de apuração, lembrando que crédito CBS com débito CBS
e crédito IBS com débito IBS. E débitos do IBS e CBS decorrentes de fatos geradores de período de apuração subsequentes ou subsequentes, né? Não do passado. Ou ressarcimento. Então, possivelmente, da discussão judicial, a gente vai ter aí possibilidade, eventualmente, de ter algum tipo de ressarcimento. Vamos ter que ver como é que vai ser isso. O prazo prescricional é de 5 anos. O que é interessante é que é prazo prescricional e a previsão legal prevista em lei complementar é contado do primeiro dia do período subsequente ao da apuração em que tiver ocorrido a apropriação do crédito. Então, a gente tem a previsão específica do prazo prescricional, que não é algo que a gente estava acostumado, né, gente? É um prazo diferente. Normalmente, a gente considerava da data da emissão da nota, né? Então, hoje, nós não temos isso mais. É vedada a transferência a qualquer título para outra pessoa ou entidade sem personalidade jurídica de créditos de IBS e CBS. Então, tem a vedação expressa, né? Não pode ter transferência para outra pessoa ou entidade sem personalidade jurídica. Então, se tem personalidade jurídica, pode, né? Vocês entenderam isso também? Eu entendi assim, particularmente, tá? Eu entendi que o dispositivo veda para pessoa sem personalidade jurídica. E aí, vocês lembram que contribuinte pode ser pessoa física? Então, não pode transferir para pessoa física. Ele fala que é sem personalidade jurídica. Concorda? Algumas coisas que a gente, a gente vai lendo, assim, é sutil, é bem sutil, porém, pode ter um reflexo prático grande. Porque na hora que a gente leu, fala que é vedada a transferência quando é sem personalidade, então quer dizer que se tem personalidade jurídica, vai poder ter crédito de BS-CBS. Isso quer dizer o quê? Vale a pena você ter uma pessoa jurídica para você fazer a sua comercialização. Não faça isso por meio de pessoa física. Ou fazer o seu serviço, ou fazer a sua cessão de direito de uso dos seus produtos. Lembrando que o fato gerador agora é gigante. Não vou falar disso aqui, porque vocês já falaram sobre isso. O fato gerador não é só venda de mercadoria, prestação de serviço. A gente tem aí direitos de uso, nós temos diversas coisas que tá fora da nossa cabecinha aí, de pensar normalmente o que é que a gente faz de tomada de crédito, etc. Mas isso é interessante. E aí coloca expressamente que o crédito apropriado e ainda não utilizado, no caso de fusão, cisão ou incorporação, ou seja, se extingue a pessoa jurídica anterior, vai ser transferido para a pessoa jurídica sucessora, preservada a data original da apropriação de crédito. Isso é excelente, observado o prazo aí de 5 anos. Isso é excelente porque garante que o crédito anterior da pessoa jurídica sucedida vá para a sucessora. Então, dentro de operações societárias, nós teremos assegurada a tomada de crédito. E aí vem a polêmica do uso e consumo pessoal, e Thaisa, pelo amor de Deus, você me fala, Maísa, fica quieta que já acabou, ou não, hoje eu vou continuar aqui, quando você quiser eu paro. Fique à vontade, Maísa, até onde você quiser. Obrigada, querida. O que é o uso e consumo pessoal, né? Então, o dispositivo que fala é o 57. Ele é lindo, porque, para quem estuda questão de restrição de crédito, o racional lógico que a gente queria sempre era que tivessem expressos quais são os bens de uso e consumo pessoal. Então, quais são os bens de uso e consumo pessoal que não têm direito à tomada de crédito? Joias, pedras e metais preciosos, que eu particularmente preciso utilizar na minha prestação de serviço, porque o meu é muito mais valorizado se eu estou com uma pedra preciosa do que se eu não estou, né? Advogado, todo mundo quer olhar e falar, olha, nossa, o advogado está usando ali uma pedra preciosa. Estou brincando, tá? Mas só para mostrar para vocês que esse racional para prestador de serviço
não é da mesma forma. Mas eu não uso exclusivamente para prestação de serviço, né? Obviamente, que eu também uso quando eu vou sair, quando eu vou em alguma festa, etc. Mas obras de arte, antiguidade, bebidas alcoólicas, e aí eu estava vendo até uma live da KPMG sobre isso, que um dos sócios da KPMG falou assim, nossa, mas eu, enquanto tributarista, preciso de bebidas alcoólicas. Ela faz parte da minha prestação de serviço. Então, tem tudo, tá vendo? Olha, como prestador de serviço é diferente. A gente poderia pensar de uma forma diferente, mas não. Derivados do tabaco, armas e munições, bens e serviços recreativos, estéticos e esportivos. O estético, eu também vou fazer um parênteses, porque principalmente para mulher, tem uma necessidade estética se você é prestadora de serviço. Porque você direto tem que estar dando sua cara a tapa e você tem que gastar dinheiro para colocar botox. Vocês ainda não têm que viver esse momento, mas pessoas mais velhas como eu precisam colocar botox, fazer coisas na pele. Isso, óbvio que não vai ser. Aí o que é a dificuldade, gente? Não é uma coisa só para minha prestação de serviço, ainda que seja essencial. Olha que interessante. Então, assim, eu preciso disso para minha prestação de serviço. Eu coloco a minha cara, só que eu não vou poder tomar crédito. Cada aplicação de Botox é R$ 1.500. E eu vou pagar IBS, CBS sobre isso. E eu não vou poder tomar crédito, porque é estético. Então, vejam, algumas coisas desse do bem de uso e consumo pessoal, poderia ter se decepcionado? Poderia. O que é a dificuldade? A prática. Poderia ter sido assim, não, vou garantir o crédito de 50%. Foi uma das possibilidades de discussão que se teve na época. Vamos garantir um crédito aí de 50% sobre o bem de uso e consumo pessoal. Só que não foi, não passou. Só que isso para prestador de serviço, e aí o próximo inciso é mais preocupante ainda, é esse, ó. Bens e serviços adquiridos ou produzidos pelo contribuinte, imóveis, automóveis e fornecidos de forma não onerosa ou a valor inferior ao de mercado para pessoas ligadas ou para a própria pessoa física do contribuinte. Grande parte das coisas que é para prestador de serviço pode eventualmente estar enquadrada aqui no bem de uso e consumo pessoal. Um que eu levanto para vocês pensarem é, por exemplo, o comissionado, aquele que faz venda comissionada, né? Representante comercial. O que ele vai tomar de crédito? O representante comercial. Porque o produto não é dele. Ele precisa do carro dele para ir até o lugar. Ele precisa de gasolina para ir até o lugar. Consegue dividir o que é o carro do representante comercial e o que é o carro do pai de família? Não consegue. Então, eventualmente, uma das coisas é, esse carro aqui é só para quando eu sou representante comercial. Eventualmente, pode ser que tenha alguma discussão, pode ser que sim, mas é uma das formas de, eventualmente, tomar crédito. É difícil, mas, eventualmente, pode. Porque o dispositivo, ele fala que quando é utilizado exclusivamente, pode. Eu coloquei ali para vocês, gente, como pessoas ligadas, é porque pensando muito, o dispositivo ele traz os incisos ali, eu não quis disciplinar, mas tem muitos benefícios indiretos que normalmente são dados também às pessoas dos empregados, que daí vem ali no inciso 4º do parágrafo 3º. Então, o parágrafo 2º fala lá que na sociedade, que a atividade é a gestão de bens de pessoa física, que são os family offices, os bens e serviços serão considerados como uso e consumo pessoal. Então, já fez uma restrição direta aí para as holdings, que é de gestão de bens de pessoa física. Não considera bem de uso e consumo pessoal aqueles utilizados preponderantemente na atividade econômica do contribuinte, de acordo com os seguintes critérios. E aí ele vai trazendo diferentes critérios para considerar como preponderante para cada um dos incisos. E aí um deles é esse, dos benefícios indiretos aos empregados. Esse dispositivo ele foi muito político, porque
ele vai ter incidência do IBS-CBS. Então, sobre uniforme e fardamento, EPI, mas vai garantir a tomada de crédito para a pessoa jurídica que faz esse pagamento. Então, vocês podem olhar que é plano de saúde, benefício educacional para o empregado, são todos aqueles benefícios indiretos que são pagos aos empregados. Eles vão poder tomar crédito, porque tem a previsão legal que está garantindo. Agora, prestador de serviço teve alguma coisa? Não teve. Por quê? Não teve lobby. O que faltou? Lobby. Por que a OAB não fez lobby? Porque a alíquota foi reduzida. Pronto. Mais alguém fez lobby? Não. O povo foi lá para fazer lobby para os outros. Ninguém fez lobby para eles mesmos. Então, fala aí em nome de contadores e advogados tributaristas. A gente foi lá para fazer lobby para as outras pessoas, mas não fizeram para as próprias. Então, vamos juntos, tem que estudar, não adianta, vocês não podem ficar aí sentados em cima achando que todo mundo vai passar todas as informações para vocês, porque não vai. A gente tem que ler, tem que sentar, tem que olhar o negócio, tem que ver. Igual esses dispositivos que eu estou falando com vocês, é lendo. E eu estou falando isso para vocês e para mim, tá? Eu já falei para a Marcela que ela vai ter que estudar a reforma tributária, mas eu não vou ficar confiando só no que a Marcela me falar, né, Marcela? Eu vou ter que estudar, tem que botar, tem que ler, tem que ver, tem que fazer o comparativo, tem que ver o que é que tem de diferente. E eu estou à disposição de vocês, fiquei super feliz, eu amo a Laft e fico sempre à disposição de vocês. Se quiser falar de carreira também, tá, você pode me chamar, eu fico aí à disposição, agradeço, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, falem para a Thaisa, para ela me chamar mais. Se vocês não gostaram, falem só comigo. Eu sou uma pessoa super aberta ao debate, não precisa ficar falando para as outras pessoas, fala só para mim. Obrigada, viu, gente? Mas a gente que agradece, a LAFT fica muito feliz de receber, a gente também te adora. Foi uma apresentação muito completa, assim, sobre cumulatividade, né? Que a gente passou tanto pela origem da cumulatividade, por fora, qual é a função, a gente adentrou nos detalhes, como é que vai ser. Então, assim, foi muito completa e a gente agradece demais, a sua apresentação, que foi muito didática e foi muito legal, assim, juntando com a lei, né? Foi ótimo, assim, a gente gostou bastante. Pessoal, vamos começar então as rodadas de perguntas. Se alguém quer fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, senão eu posso ir começando aqui com as perguntas também. Beleza, então eu vou começar com uma aqui. Maísa, inclusive você falou agora sobre os bens de uso e consumo pessoal, né? Eu até nem tinha pensado nisso, mas essa questão dos prestadores de serviço, né? Até assim, influências digitais que costumam fazer utilizar justamente joias, bebidas alcoólicas, as coisas assim, justamente para fazer publicidade, né? E ganhar comissão em cima disso. Então, nossa, quando você falou, foi a primeira coisa que veio assim na minha cabeça, porque realmente para prestador de serviço é bastante diferente, né? Como você comentou. E aí, é uma coisa que a gente até discutiu, né, no grupo de estudos, que até tinha posicionamento do CARF, né, se eu não me engano, que antes o ônus de comprovar que era bem de uso e consumo pessoal era do fisco. E agora, como é que fica? Considerando a sua experiência no CARF, né? Que tipo de controvérsias que você vê assim em relação a esse uso e consumo, essa mudança também no ônus da prova? Então, bem de uso e consumo era muito para ICMS, né? Que tinha uma discussão muito grande, então tinha muito em conselho de contribuinte. Essa questão, eu acho que tem que ser ônus da prova do fisco. Por quê? A gente não mudou o CTN, eu estava falando isso para vocês e para mim é a realidade, tá? Eu falei para vocês visualizarem isso como uma Constituição de 88, mas a gente não mudou o sistema tributário inteiro, da mesma forma como era lá em 88. Eu tinha o CTN ainda existe. Então, eu tenho um lançamento, eu vou ter possibilidade de lançamento, veremos quem vai ser o competente, quem que é que vai poder cobrar, quem que vai ser o fiscal, etc., que ainda não passou o PL 108, mas a, para falar que aquilo que eu tomei como crédito era uso e consumo, vai ser um ônus do fisco.
que vai ser? Vai ser mais fácil, porque vai estar tudo na nota. É uma coisa que eu acho, porque as notas, a meu ver, elas vão ter que ser mais detalhadas. Isso daí vai ser uma coisa que vai vir de obrigação acessória. A chance é que nós tenhamos notas fiscais muito mais detalhadas do que a gente tem hoje. Porque eu vou ter que saber o que é a operação para ver, inclusive, qual vai ser a alíquota aplicada. Então, eu vou colocar, eventualmente, só serviço de advogado, pode ser que sim, mas dependendo de qual que é a operação, eu vou ter que segregar, vou ter que colocar direitinho o que é, para conseguir ter a alíquota diferenciada e para ver o que é que vai para o BS, o que vai para o CBS. Então, assim, o ônus continua sendo do fisco. Se eu declarei e não é efetivamente aquilo, o fisco vai ter que comprovar. Agora, se eu coloquei na nota fiscal que é bem de uso e consumo, eventualmente, por que eu vejo isso como problema? Porque vai estar assim, automóvel. Para eu tomar crédito, a nota fiscal vai estar automóvel, veículo, automotor, fazer propaganda da Fiat Estrada, etc. Então, eu tenho lá, Fiat Estrada, nota fiscal, identifica. Eu vou tomar crédito daquilo, ainda não sei como que vai ser na apuração. Porque dizem que no split payment eu vou conseguir saber o quanto que a pessoa tem de crédito no sistema. Só que eu entendo que isso vai ser escriturado. Então, eu vou ter que escriturar aquilo dentro do sistema como um ativo da minha pessoa física ou da minha empresa, para eu conseguir tomar o crédito. Se o fisco viu que é um automóvel e ele vê que a minha atividade é representante comercial, vai poder falar que é uso-consumo. Aí o fisco, se ele quiser falar, você não pode tomar o crédito, vai ter que autuar, vai ter que falar que aquilo é uso-consumo e por que é uso-consumo. E eu vou poder me defender, falando que não é só uso-consumo, que eu só uso para esse fim. Aí a prova da nossa parte vai ser um pouco complicado, porque eu vou ter que comprovar que é exclusivamente. E esses bens que eles colocaram, nenhum deles é exclusivamente. Bebida não é exclusivamente para a atividade, muito pelo contrário. Ah, não, mas eu tenho que ter um uísque. Se você conversar isso com os advogados, eles normalmente, alguns deles aí, principalmente os homens, falam, não, eu tenho que ter um uísque para receber, realmente, mas o que está garantindo que você não está tomando seu uísque numa hora que você não está trabalhando? Então, isso é muito difícil. Por isso que, para mim, a solução dos 50% era o ideal, era uma presunção. Presume-se que 50%, quando você exerce uma atividade comercial ou exerce uma atividade que exige a utilização desses bens, 50% presume-se que é de bem de uso e consumo pessoal, você não vai poder tomar crédito, outros 50% não. O que tem de problema? Apuração. Aí, por que não passou? Para o fisco. Não é uma coisa para o contribuinte. O fisco não quer ficar criando mais problema. Mas é isso. Presunção, ônus da prova, nada disso vai mudar. Processo administrativo, a gente vai ter aí algumas premissas que vão se manter. Vamos ver se vai mudar alguma coisa, mas inicialmente, ônus da prova, a gente vai continuar aí. O 142 ainda existe, persiste, necessidade do fisco demonstrar os fatos, as circunstâncias, o fundamento jurídico, motivação do auto de infração. Perfeito, Maísa, muito obrigada. A gente tem que continuar interpretando o direito tributário de forma sistêmica, né? Não pode deixar de levar em consideração as leis que já existem também, né? Que ainda estão em vigor. Não acabou tudo, né? A gente não Exato, explodiu o sistema tributário ainda existe. exato. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Não, tem algumas aqui, a gente pode continuar. Pessoal, então vou fazer mais uma, Maísa. A Isa monopolizando as Não, perguntas. Não, mas se gente, que ninguém é está isso, por falando, ué. favor. Inclusive, a gente tem um levantar a mão justamente para poder identificar, que aí notifica aqui também. Qualquer coisa é só abrir o microfone também, a ideia é ser uma conversa com todo mundo presente aqui. É, então, minha próxima pergunta, mas ainda nesse lado de judicialização, né, ônus da prova,
Você até tinha comentado em relação ao Simples Nacional, né, de que teria uma mudança ali da neutralidade e a escolha, enfim, em relação ao acreditamento. Você acha que, em relação ao acreditamento, irá aumentar a judicialização em relação ao que está tendo hoje, ou que vai diminuir justamente por uma ideia de que as empresas elas querem se aproveitar do creditamento? Em relação ao contencioso do creditamento específico, você acha que tem um espaço para aumento ou que irá diminuir justamente por conta da vontade, né, das empresas de se apropriar do crédito? Então, eu acho que vai diminuir, porque muitas das discussões que a gente tinha antes, o legislador colocou expressamente para não ter. Então, tem muita discussão que a gente não vai tratar disso em IBS, CBS. E muitas empresas, e se você pensar aí dentro do contencioso tributário, pensar que 95% das empresas estão no Simples e que essas empresas não litigam, grande parte delas, as empresas não querem litigar. Isso já é uma tradição. Grandes empresas, médias empresas querem litigar porque o sistema nosso permite isso e ele, na verdade, quase estimula isso. Mas eu acho que o objetivo principal não é litigar. O objetivo principal é garantir a conformidade, ter a neutralidade, garantir a tomada de crédito. E eu não quero ficar preocupando. Grande parte, se você conversar com grande parte do empresariado, ele não está afim de ficar revisando. Se o sistema der para ele o quanto que ele tem que pagar, ele paga. Se passar para ele colocar uma notinha, e você pode ver que assim aumentou muito a conformidade com essa questão da notificação extrajudicial, exatamente porque as empresas começaram a receber um valor a pagar, elas pagam. Receber um negócio lá, um boleto, paga. Por quê? Se tem o valor certo e eu tenho segurança de que eu paguei aquilo certo, tá tranquilo. Então, assim, eu tenho essa sensação de que grande parte vai querer fazer do simples e vai querer aderir, por quê? Porque vai sofrer uma pressão dos adquirentes para tomar o crédito integral. E se ele vai querer tomar o crédito integral, ele vai ter que fazer crédito e débito. Então, vai sair um pouco da sistemática do que é o simples? Sim, porque o simples já não é simples. E mais ainda com sistemática de crédito e débito, vai ter o que a gente tem aí de problema de CMSST ou de DIFAL. Quando eu tenho diferencial de alíquota, fica pagando todo dia um boletinho de diferencial de alíquota. Se você conversar com qualquer pessoa que faz operação fora, ai, nossa, meu contador me mandou de novo. Meu contador me mandou de novo um boleto. Então, ninguém quer isso. O povo quer pagar o que tem que pagar. Se o sistema passou para ele que tem que pagar, fez o crédito e débito, já faz, dependendo do quão simples foi esse sistema, às vezes vai ser melhor do que está no simples. Por quê? Vai ser muito mais fácil. Agora, quer dizer que vai acabar com a judicialização? Eu não acho. Por quê? A gente teve aí alguns vetos que eventualmente podem gerar discussão. Poxa, eu estava no projeto de lei, estava tudo certo. Quando vê vetou, aí eu não concordo com a opinião do presidente de que é inconstitucional. Vou discutir. Então, é natural isso. Porque a empresa, se ela teve uma oportunidade de pagar menos, ela vai se agarrar a ela. Ah, não, mas tem tomada de crédito. Mas, gente, tomada de crédito não quer dizer que você não vai pagar tributo. Quer dizer que você vai pagar o que você agregou ao valor. Essa que é a sistemática do valor agregado. Não ia dar tempo de eu explicar tudo das sistemáticas, mas o racional do que a gente manteve é o do IVA mesmo, de valor agregado, do IVA, da forma como veio lá da França. É esse do crédito. Não quer dizer que você não está pagando o tributo na operação. Você está pagando. Só que você tem o débito e o crédito. Você vai pagar só o correspondente ao que você agregou dentro da operação.
Então, a pessoa não vai querer pagar. Então, eu estou falando isso só da discussão do veto, só para vocês conseguirem visualizar como um exemplo. Agora, esses de doação, se eu tenho uma circunstância que eventualmente eu vou ter que pagar IBS, CPS sem possibilidade de tomada de crédito, que é um dos casos que tem para doação, poxa, por quê? Incidência única, né, gente? Eu não estou tratando aqui de uma operação plurifásica, estou tratando de uma doação específica. Não estou falando de tomada de crédito. Ah, e contribuinte regular. Muitos não vão ser regulares. Mas, Maísa, locação vai ser agora IBS, CBS. Então, muita gente que hoje não é regular vai ser regular. Porque tem um monte de gente que tem um monte de imóvel que está tudo na pessoa física. E aí vai poder. Ah, mas não vai poder ter transferência de crédito, não vai poder ter um monte de coisinhas que eu quis ir mostrando para vocês que a gente não tem. Pô, por que não pode ser para pessoa física? Isso gera quebra de neutralidade. O dispositivo falou só em ausência de personalidade. Viu como é sutil? Mas então quer dizer que ele garantiu a neutralidade? Foi uma exceção da lei complementar? Eu não vejo isso como uma exceção da lei complementar, da neutralidade. Eles nem viram isso. Então, eventualmente, vai ter que discutir. E a gente está aqui para discutir. É isso aí, Maísa, perfeito. Pessoal, vocês me ouvem? Sim, pode falar, Sim, pode Marcelo. falar. Então, mas eu acho até interessante a questão da pessoa física, porque igual você pontuou, a gente normalmente pensa só em empresa, né? Esquece que pessoa física também é contribuinte. E as pessoas, eu penso na população mais simples, será que vai ter um apoio, uma instrução Então, o mais ajudar simples, mesmo, né? Marcela, vai ter a questão do cashback, né? Do mais simples mesmo, pensando em massa. Então, para eles, vai ter uma sistemática mais simples, né? Uma coisa que vai ser voltada. Agora, como vai ser esse cadastro? Para falar que você é hipossuficiente, você já vai considerar algum cadastro que já existe? A gente vai ter um cadastro novo, que eu acho pouco provável, eu acho que já vai considerar os cadastros. Agora, para a pessoa, e aí vamos lembrar da polêmica do PIX. Para a pessoa que é o vendedor de cachorro-quente, que está ali vendendo cachorro-quente na porta do Mineirão, por exemplo. Essa pessoa, ela vai estar fazendo apuração, ela tem que estar ou no Simples ou não. Ela tem que estar dentro de uma sistemática. Então, essa pessoa que hoje, eventualmente, aí tem agora a figura que é bem legal, e acho que o Walter comentou sobre ela na Itatiaia, do nano empreendedor, que foi voltado exclusivamente para essas pessoas, que eles não vão ser contribuintes de IBS. Então, essa vai ser uma previsão voltada para ele. Até quando criou, eles falaram que é para o cabeleireiro, para aquela pessoa, para quem não quer, para o vendedor de hot dog. Eu lembro de ter falado sobre isso, que tem um limite, acho que de 50 mil, o valor é baixo. Mas é para essas pessoas. Só que você vai ter que ter cadastro. Isso quer dizer o quê? Eu quero garantir também controle, né? Se eu tenho cadastro. Cadastro é uma coisa que muita gente faz, até se você pensar, por exemplo, um Bolsa Família, a galera vai correndo, uhul, faz fila, quero cadastrar, quero cadastrar. O Nano Empreendedor, ele vai ser um pouco assim, vai ser uma nova sistemática voltada para essas pessoas que não são, que não é valor, que não ganham muito, mas que ganham muito para elas. Ganha, consegue sustentar a família, mantém, mas está dentro, eu acho que é 50 mil a faixa, dentro da faixa. Pô, entra como nano empreendedor. Então, foram pensadas essas situações dentro da sistemática da reforma. E acho que é ótimo. Aí eles não vão pagar IBS, CBS, até porque o governo não está afim de ficar fiscalizando eles.
Não, perfeito. Agora a gente vai ter que colocar essa questão da pessoa física também, né? Como você falou, que a gente muitas vezes ignorava e vai ter uma nova perspectiva, né? Vai ter que virar nanoempreendedor, porque assim, tem muita gente que vende bombom. Eu estou dando exemplo do que é o hot dog, mas tem gente que vende bombom na escola, tem gente que faz coisa tipo pequena, que não ganha nada, mas que vai ter que começar. Se você está vendendo qualquer coisa, vende móvel usado. Eu aqui em casa, às vezes eu vendo, às vezes eu dou, mas é uma coisa que normalmente é pessoa física, normal. Eu tenho aqui um móvel, vou querer vender, vou querer dar, vou colocar lá no Mercado Livre, vou colocar no OLX, eu vou vender. Vendo veículo usado, isso tudo vai passar a ser tributado. Que hoje a gente não tem por quê, pessoa jurídica. Isso quer dizer que o negócio do Pix foi um prenúncio do que é, o que será a reforma tributária? Sim, é. Se a gente vai ter split payment, gente, vocês acham que vai ser tipo assim, sem controle? Não, tudo é controlado. Mas eu tenho até uma pergunta em relação a isso, né? A sociedade ela se engajou bastante em relação a isso do Pix, né? E uma das coisas que vem em alguns eventos aqui da LAFT, né, sobre reforma, eu queria saber a sua opinião também, já não é especificamente sobre creditamento, mas tem a ver com isso da participação popular e ainda mais com a possibilidade agora da pessoa física, né, entrar no creditamento, várias pessoas que são prestadores de serviços vão ter que se preocupar com isso, como você trouxe aqui. Você acha que essa reforma tributária ela irá aumentar a cidadania fiscal, no sentido das pessoas entenderem um pouco mais sobre o sistema tributário, de enxergarem mais onde os tributos estão, ou que o potencial é mais que as coisas fiquem mais confusas? O que que você acha sobre isso, assim? Acho que o potencial de revolução é enorme. Eu acho. É bem sincero. Por quê? A gente sempre pagou tributo sobre o consumo escondido, camuflado. A gente nunca soube. Uma das primeiras coisas que eu falo quando eu dou aula em graduação é o seguinte: vocês pagam tributo? Aí 90% fala assim: não, eu não pago, não, não pago imposto de renda. Eu falo, não estou falando de imposto de renda. Você levantou hoje de manhã, o que você fez hoje? Você escovou seu dente? O que você fez? Então, a gente não visualiza que tem tributo em cada uma dessas coisinhas, porque hoje a gente não vê o quanto que é que eu pague. Agora eu vou ver. Porque eu vou dividir, vou passar o tanto que é para o fornecedor e o quanto que está indo para o Estado. O que que isso implica? No discurso que o Nicolas fez. O discurso que o Nicolas fez não foi voltado ao PIX. O discurso que o Nicolas fez foi voltado à política do governo, para falar o seguinte: eles estão gastando muito com esse dinheiro. Isso é político, gente. É questão de direcionamento, de eu saber o quanto que eu estou pagando, e aí agora todo mundo vai saber, até porque pode ser que tenha cashback, o seu vizinho vai ter cashback, você não vai ter, mesmo que você seja uma pessoa de hipossuficiente ali, né? Dentro, todo mundo no mesmo bairro, um vai ter direito, o outro não, porque o seu passou um pouquinho do limite, imaginando numa situação dessa. Mas eu vou saber o quanto que eu estou pagando. Se eu estou pagando, o que eu estou fazendo isso, eu quero fiscalizar mais o gasto do governo. Então, por isso que tinha que ter sido aliado a uma reforma administrativa. Porque não adianta nada a gente ter essa cidadania fiscal, porque isso vai surgir, para mim. Particularmente, vai surgir porque as pessoas vão se preocupar. Algumas pessoas que nunca pensaram nisso vão começar a olhar, porque vai olhar aquilo, nossa, nessa caneta que eu comprei, eu paguei, sei lá, R$ 5 de tributo. Não vai falar de imposto, mas R$ 5 de imposto. E eu tô com um buraco furado aqui na minha casa, na frente da minha casa, que não tampa. Esse é um racional que não é relacionado, não é jurídico, mas que vai acontecer naturalmente. Por isso que é tendência à revolução, porque pessoas vão ficar indignadas do que a gente gasta.
E aí, eventualmente, vai se preocupar com o gasto. O ruim é que as pessoas escutam só o que os outros falam. Muitas vezes não vai lá para conferir o que é que está gastando. Mas outros vão lá e conferem, vai saber o que é que tem. Ah, não, porque aí... Gente, se vocês olharem um negócio lá do porquê que teve tanta repercussão, foi porque ele falou verdades em relação ao... Ah, não, ele falou que ele ia fazer isso, ele não fez. Ele falou que ia ter redução do imposto de renda. Tem nada a ver com o trem do Pix. Redução do imposto de renda não teve. Ele falou verdades e as pessoas se identificaram com aquilo. Ah, teve conta da Janja que não mostrou o que é que gastou. Vejam que não é um discurso claro de, por causa disso aconteceu isso. Mas se vocês lembrarem, não sei se vocês vão lembrar, porque agora eu também fico sem noção, mas teve a questão da tarifa do ônibus, foi isso que a gente teve e acabou ensejando no impeachment da Dilma. Foi isso. Foi sentir no bolso. E agora o contribuinte vai sentir no bolso, porque ele vai saber. E hoje, grande parte que a gente tem no Brasil é prestador de serviço. A indústria não tem. Então, eu estou falando com vocês que vai ter problema em relação ao acreditamento de prestador de serviço, porque isso pode gerar uma pequena revolução, porque grande parte das revoluções no mundo, que surgiu foi por causa da tributação. A tributação começou a ter demais, vamos lá, então vamos derrubar esse absolutismo. Então, é um pouco, para mim, é essa visão que a gente precisa ter, até histórica e política. Óbvio que não estou falando aqui que necessariamente vai causar, porque a gente não sabe o quanto que as pessoas eventualmente vão estar alienadas e não vão prestar atenção, mas, teoricamente, eu vou sentir no bolso, porque eu vou ter cobrado R$ 200 e vou receber só 180. Perfeito. Essa questão da cidadania fiscal ela é muito importante, né? A gente tenta trazer ela aqui na LAFT também com os nossos posts, né? Desmistificando algumas coisas, inclusive do Pix, justamente para as pessoas tentarem entender e participarem, né? Porque a gente exerce a cidadania dessa forma. Essa pergunta do imposto a gente até faz nas aulas de cidadania fiscal que a gente dá em cursinhos populares, em escolas, e às vezes é assim, metade levanta, metade não levanta. Então, isso eu concordo com você. Provavelmente vai ser uma coisa que as pessoas já estão começando a prestar mais atenção, né? Isso é muito positivo, assim, para todo mundo. Mas é uma cidadania fiscal que tem que ser aliada também a uma cidadania em geral. Você escolher quem são os seus representantes, ver com quem que se identifica. Muitos se identificam e tem que ser dessa forma. Eu não falo em posição política de direita ou esquerda. Eu acho que a gente tem que escolher, tem que ter consciência do que é que você está fazendo. Só você olhar o discurso do Trump e se arrepia um pouco, mas é o que está acontecendo agora, o nosso sistema está assim, e a cidadania fiscal está nesse meio, porque eu preciso saber, se eu nem sei o que é de tributo que eu pago, como é que eu vou fiscalizar o Estado? Agora, quando eu sinto no meu bolso, as pessoas são muito individualistas hoje. Então, quando eu sinto o meu umbigo, eu consigo ver de uma forma geral que o Estado eventualmente tem problemas. Pessoal, se deixar aqui a conversa vai longe. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer alguma pontuação? Não acredito que a gente pode ir caminhando para a finalização? Da minha parte, ok. Pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês. Maísa, foi ótimo te receber. Assim, foi uma apresentação super completa, como sempre, muito didática. Adoro aprender hoje, todos os dias com você, né? E muito obrigada pela sua apresentação e pela sua presença aqui hoje. A LAF te agradece demais. E também agradecemos a todo mundo presente aqui hoje para escutar um pouquinho mais sobre reforma tributária com uma convidada tão especial. Obrigada, pessoal. Gente, eu queria agradecer a Arliânia por ter aberto a câmera, por estar aqui, a Marcela também. A Marcela nem posso falar, que é porque ela foi obrigação institucional, mas agradeço muito, fico super feliz, eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida eu fico aí à disposição de vocês.
Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Com certeza teremos mais oportunidades, Maísa. Obrigada, pessoal. Boa noite. Prestem atenção no Instagram e no YouTube da Laft, que nós mandamos as novidades e as gravações por lá. Beijo, Obrigada, pessoal. meninas. Boa noite. Boa noite. O Vitor levantou a mão? Foi... Ah, abaixou. Ah, não, deve ter saído, né? É. Beijo, Tchau, tchau, beijo. pessoal. Beijo.